Fala, programador TecLab, tudo jóia? Vamos lá? Próxima etapa do nosso projeto, vamos dar sequência? Então, como nós conversamos agora há pouco, nós vamos pegar esse select, que essa consulta que está sendo feita junto à tabela chamado, mas também utilizando usuário e computador, e embutir isso aqui no nosso código PHP, no arquivo chamados.php. Então vamos lá, por partes, com calma, para fazer tudo isso funcionar direitinho. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é dar uma ajeitada nos botões, tá? Veja bem, ó, lá na página eu tenho o botão novo, só que quando eu clico, nós estamos em chamados, hein? Toma cuidado aí para trabalhar na página certinha. Quando eu clico em novo, nós estamos sendo remetidos para laboratório.php e não vai ser isso. Então, ao clicar em novo, quero ser remetido para chamado no singular.php. Então, venho aqui, localiza o início do botão novo, no meu caso está aqui na linha 82, o teu deve estar mais aí por perto, e o href, ao invés de apontar para laboratório.php, ele vai apontar para chamado.php. Tá legal? Ctrl S para salvar, e aí vamos descer, 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 localizar o outro botão novo, no meu caso está na linha 154, o teu deve estar aí por perto, e aqui vai se chamar chamado no singular.php. Ótimo, clique no salvar. Agora nós vamos localizar o botão alterar. O botão alterar, no meu caso aqui, está na linha 128, o teu deve estar mais ou menos por perto. Ao invés de laboratório.php, chamado.php, e aqui ó, já vou até adiantar, id chamado. E aqui dentro do PHP, a variável id chamado. Bem, então, no botão alterar, o href aponta para chamado.php, passando id chamado, que vale o conteúdo da variável id chamado. E no botão excluir, vai ser excluir chamado, passando um valor que se chama id chamado, e é o nome da variável id chamado. Então, se você está acompanhando, deixa eu só digitar aqui para não cometer nenhum erro, se você está acompanhando tudo certinho desde o começo, acho que não deve ter dúvida, mas qualquer coisa, não leve dúvida para frente. Pergunta o que está acontecendo, vem e a gente vai esclarecendo. Muito bem. Clique no salvar, Ctrl S para salvar, e agora nós vamos ajustar aqui, ó, início da conexão com o banco de dados e realização da consulta na tabela, no caso a tabela chamado. Então, como nós fizemos? Ó, nós vamos pegar essa variável consulta, nós vamos apagar o select dela de tal forma que ela vai ficar desse jeito aqui. Tudo bem, tá? Dá uns enters, insere um pouquinho de linha aqui, pega o comando select que nós construímos, eu usei o Notepad++, você pode usar qualquer editor, inclusive bloco de notas, super tranquilo, copiar, traz para cá, bem tranquilo, sem usar recursos de teclado, nada, colar. Então aqui o que a gente tem que fazer? Começar a string em cada um deles. Então tudo isso daqui começa a string. Nós vamos tomar o cuidado para colocar um espaço no final de cada linha aqui, ó. Nem todos eles seriam obrigatórios, mas a gente vai colocar para evitar qualquer problema. Então esse espaço aqui nós vamos colocar. E aí nós vamos fechar com aspas e ponto para concatenar a string da primeira linha com a string da segunda linha. E tudo isso com a string da terceira linha. E tudo isso com a da quarta linha, com a quinta linha e assim por diante. Perceba que sempre tem um espaço aqui, esse espaço vai evitar maiores problemas, porque quando isso se transformar numa linha contínua, imagine, pode ser que o final do DT atendimento chamado, ele encavale, ele grude no from, e aí vai dar um erro de execução, porque nós teremos ali uma palavra enorme, o from vai estar junto. Tá? Então a gente faz assim, e lá no último, ó, colocou, só que você
apaga esse ponto e coloca um ponto e vírgula, que é para finalizar a construção dessa grande string. Agora, essa string aqui, ela tem que substituir isso daqui, ó. E perceba que nós já colocamos até o ponto e vírgula, então a gente apaga. Estou fazendo de uma maneira bem simples, tentando ser o mais didático possível. E aí a gente vem, ó, até o select chegar ali. Muito bem, dê um Ctrl S e Shift Alt F para formatar e Ctrl S novamente. Então, nossa consulta ela já está perfeitamente ajustada ao código. Nós temos agora aqui, primeiro, ajustar o cabeçalho da tabela e depois o loop, que vai percorrer o for each ou for each, que vai percorrer aquela consulta preenchendo, criando linha a linha da table HTML. Então vamos lá, ó. O que vai ser apresentado no na nossa consulta? Lembra lá no MySQL? Deixa eu voltar aqui, ó. Nós temos o ID 1, data de abertura 2, nome usuário 3, nome computador 4, problema chamado 5 e data de atendimento chamado 6. Aí nós ainda vamos ter os botões alterar e excluir. Então 6, 7, 8 significa que a nossa tabela ela vai ter 8 colunas. Deixa eu pegar aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, a primeira coluna, a segunda coluna, aí nós temos que inserir mais 6 colunas, depois nós vamos ter aqui a sétima coluna e a oitava coluna. É isso que nós vamos fazer. Então vamos lá, com calma, aqui, ó. Então, início da tabela, no meu caso está na linha 111, localiza aí mais ou menos onde é que está no seu. O primeiro campo, a primeira coluna é essa daqui, tá certo. Agora a gente vai seguindo aqui, ó, o select. O segundo campo é a data de abertura. Então eu vou escrever na coluna apenas abertura, que vai ser a data da abertura do chamado. O terceiro campo vai ser quem foi o usuário. O quarto campo, qual é o computador. Tudo bem. Vou agora selecionar, copiar e colar. O quinto campo é o problema. O sexto campo é a data de atendimento, ou simplesmente atendimento. E aí depois nós vamos colocar, que eu acabei substituindo, o alterar e o excluir. Então, o alterar e, por fim, o excluir. Tá, vou dar um Ctrl S aqui. Então nós temos aqui, ó, lá no select, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, desde o select até o from. Então nós temos 6 colunas ou 6 campos. Na tabela nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais os botões que serão incluídos, alterar e excluir, 7, 8. Tá? Se viermos aqui na página e atualizarmos, vai dar um erro, porque o restante do código abaixo ainda não foi customizado, mas a gente já vai ver o cabeçalho da tabela aqui sendo construído. Então veja bem, olha lá, esses são os erros, porque ele ainda está executando o código de laboratório.php. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o cabeçalho da tabela está certo. Agora nós vamos ajustar o loop, o for each, o laço, né, para poder espelhar, melhor palavra, a consulta aqui embaixo. Então vamos lá, ó. Nós vamos seguir os campos que a gente tem aqui. Então nós vamos ter uma variável que vai se chamar ID chamado, que vai receber registro da posição ID chamado. Depois nós vamos ter uma variável. Então, cuidado na hora da variável, que ela tem que ter o cifrão aqui para começar. Uma variável que se chama dt abertura chamado, que vai receber dt registro na posição dt abertura chamado. Tá? Eu vou usar agora um Ctrl C aqui e Ctrl V, vou fazer com bastante calma. Vou pegar o próximo campo
nome usuário. Então, uma variável chamada nome usuário que vai receber registro na posição nome usuário. A próxima vai ser nome computador, uma variável nome computador que vai receber registro na posição nome computador. Ctrl C, Ctrl V. Uma variável chamada problema chamado que vai receber o registro na posição problema chamado. E por fim, uma variável, então deixa eu dar o Ctrl C, Ctrl V aqui, que se chama DT atendimento chamado, que vai receber registro na posição DT atendimento chamado. Ctrl S para salvar tudo isso. Se nós dermos um Shift Alt F, esse alinhamento que eu deixei bonitinho aqui, ele vai se desfazer, mas está tudo bem, está valendo, eu deixei daquele jeito para facilitar a construção. E agora o que nós temos que fazer? Ó? Descer um pouquinho, pode tirar esse espaço, cuidado, né, para não apagar nada que não deve. E nós temos aqui, ó, a linha do ID e a linha do que seria o nome laboratório. Então, nós temos que fazer a linha da tabela, que é uma TD, para o ID, para a data de abertura, para o nome do usuário, para o nome do computador, para o problema e para a data de atendimento. Então, nós já temos duas, nós vamos ter que copiar e colar, se eu não estou enganado, mais 4 linhas aqui. Então, a primeira vai ser ó, a variável ID chamado, então não vai ser ID laboratório, vai ser ID chamado. A segunda vai ser a data de abertura, então pega aqui a variável e coloca aqui, ó, ecoe a variável na segunda. E agora, com muita calma, ó, eu vou colar 3, são 6 no total. 4, 5, 6. Legal? Então agora, ó, nome usuário. Tenha cuidado, variável, cuidado com cifrão. Nome computador. Problema chamado. E data do atendimento do chamado. Muito bem. Deve estar tudo certo. Então nós vamos testar, nós vamos salvar aqui, tirar esses espaços, tá? Então nós vamos salvar, Ctrl S. Nós vamos voltar aqui e atualizar e veja que deu tudo certinho. Ó que legal que ficou. Então a data de abertura, mas ali aqui, ó, você vai falar, poxa vida, Wagner, mas ficou ruim, eu não quero que a data de abertura fique dessa forma, ano, mês e dia. Fica tranquilo, que a gente vai colocar aqui de uma tal forma que vai sair no formato brasileiro, dia barra mês barra anos. Vamos fazer isso daqui a pouquinho. E já vamos deixar depois preparado para cá, para o campo atendimento também. Então, no dia 1/4/2023, o usuário Wagner abriu um chamado para o computador IoT 1. O que tem que fazer? Reinstalar o SO. Isso ainda não foi atendido. Tá? Bom, se nós clicarmos no novo, chamado.php, perfeito. Se nós clicarmos no novo, chamado.php, ótimo. Se nós clicarmos no alterar, tem que nos remeter para chamado.php passando ID chamado 1. Vamos ver se está funcionando. Ó. Chamado.php passando ID chamado igual a 1. Perfeito, é isso mesmo. E o excluir? Tem que nos remeter para excluir chamado.php passando ID chamado 1. Então, tá tudo funcionando, tudo jóia, tudo legal, só falta a gente alterar a data, a apresentação da data, e aí nós começaremos a trabalhar com o novo alterar e excluir desde lá do começo, desde laboratório, depois tipo de usuário, depois usuário, computador, por fim chamado. E o nosso projeto está caminhando. Então, espero que esteja tudo indo bem, que você esteja gostando do projeto e daqui a pouco a gente volta para ajustar aquela data lá e dar sequência no projeto. Tá legal? Então, até a próxima.